Bom, vamos assistir isso aí, só pra... Fiquei muito curioso. Muito curioso. Muitas franquias A conexão de Hoenn, uma região de Pokémon, com a Segunda Guerra Mundial. de jogos têm temas Vem mais aí. profundos envoltos na sua narrativa. Tá baixo? Ah, foi mal, foi mal. Putz, putz, foi mal. Vamos começar de novo, então? Vamos pedir que esse momento nunca aconteceu. Vamos lá, vai. Muitas franquias de jogos têm temas mais profundos envoltos na sua narrativa. Vários jogos separadamente abordam tópicos mais sérios e existem vários que exploram interações entre personagens para conseguir passar uma mensagem. Mas Ô, galera, foi mal. Foi minha primeira vez streamando aqui. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. às vezes existem jogos que são simples, mas que, em volta de detalhes sobre a sua criação, eles deixam vazar os detalhes da vida de alguém e ao mesmo tempo contam um pouco sobre o que essa mesma pessoa viu na sua história pessoal. Moleque, foi moleque. Um contexto histórico que pode sim ser muito profundo. O que eu quero dizer É, Kaká, meia piada repetida. aqui no geral? Primeiramente, eu preciso explicar a base para chegar a qualquer conclusão desse vídeo. Mano, eu nunca entendi qual que é a brisa das pessoas em colocarem nome nos Pokémons. Nomes próprios, assim. Porra. Pokémon Rubi e Safira, e consequentemente a região de Hoenn, foram os jogos e região criadas sob o comando de Junichi Masuda. E isso é importante porque ele, como diretor-geral desses jogos, é quem comandou toda a criação de tudo que está aqui. E por essa primeira questão, eu já consigo inferir que as coisas desses jogos não são por acaso, Ah, ali, não parece aquela estátua roubada dos ingleses? mas que, ao mesmo tempo, eu também sei que não necessariamente tudo tenha sido completamente pensado pela brilhante mente de uma pessoa só. Porém, como a contextualização temporal da vida do Masuda, dá pra dizer com certeza que Hoenn tem uma ligação direta com o contexto histórico da bomba nuclear no Japão. Ah, agora vai dar porra! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! É verdade, estátua roubada pelos ingleses. Preciso ser mais específico. Caralho! Música clássica é o bicho, né? Vai voltar. Olha que vídeo montagem da hora. Feedback aí pro Kaká, a música tá alta pra caralho. Junichi Masuda nasceu em 12 de janeiro de 1968. E, de acordo com ele mesmo em um texto no seu blog, a região de Hoenn em Pokémon Rubi, Safira e Pena que é música de colonizador. Caralho. Caralho, caralho. Só escuta a música. Só presta atenção no vídeo. Por favor. Emerald é modelada com base em Kyushu, porque eu queria recapturar minhas memórias de verão na região. Esquerdilson. E para contextualizar mais ainda a sua vida, nesse mesmo texto ele conta sobre a sua família. Meu pai Ah, entendi. O emoticon do Michael Cera, é isso. O emoticon do Michael Cera indica piada. O velho mesmo. e minha mãe ambos são do município de Kurate, em Fukuoka, uma província em Kyushu. Então tenho muitos parentes vivendo em Kyushu. Quando eu era criança, Não é o Michael Cera? Meu chapa. Não é o Michael Cera? Será? Cera? Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Será que é o Michael? Será que é o Michael? Será? Pô, ó. Foi boa, foi boa, foi boa. Não, foi boa, foi boa. Vai. Foi boa, foi boa. minha família viajava para Kyushu durante as férias de verão. Não é preciso Kyushu? ser um expert em matemática para já entender que os pais do Masuda tinham idade suficiente para sofrer as consequências da Segunda Guerra, aquela que dizimou seu país 23 anos antes dele nascer. E, ainda mais, se os avós dele ainda estivessem vivos a essa época, eles teriam tido experiências na guerra. E se esses mesmos avós foram presentes na sua infância, eles também teriam algumas coisas a contar aos seus netos sobre os acontecimentos na sua vida. E qual é a relevância disso tudo? Caso você não saiba, Kyushu é a região onde uma das 2 bombas atômicas foi lançada pelos Yankees no Japão. Isso sem contar que Acho que eu prefiro o gaiofato mal-humorado do que o comediante às vezes. Quem falou com você? Quem falou com você? Fica de boa aí. Fica de boa. Quer brigar? Hã? Quer brigar?
Quer confusão? Se o Japão não tivesse se rendido, ainda teria ao menos uma terceira bomba. É importante mencionar Só fazer aqui o disclaimer, né? A rendição japonesa se acelerou com o processo, né, das bombas, mas a capitulação já estava praticamente, né, ali consolidada com o processo de recuperação da Manchúria por parte da intervenção das tropas soviéticas e o isolamento da ilha, né? A bomba atômica se acabou servindo muito mais como uma demonstração de força e que, na verdade, Stalin já sabia, porque ele meteu espionagem no processo do Projeto Manhattan, né? Primeiro, que Nagasaki, um lugar onde a bomba foi jogada, não é perto de onde seus pais moravam. Kyushu é uma região muito grande, no caso, 145 quilômetros de distância da onde a bomba foi jogada de onde seus pais moravam, são 2 horas de viagem de carro, mas uma das coisas, sim, importantíssimas a se mencionar, é que originalmente Nagasaki não era o lugar onde seria jogada a bomba, na região de Kyushu. O plano inicial, de acordo com o Projeto Manhattan, era de jogar as bombas em Kokura, no distrito de Fukuoka, que sim, esse sim é o mesmo distrito de Kurate onde os pais do Masuda nasceram, tendo nem 30 quilômetros de distância entre o local onde a bomba seria jogada e a casa deles. O contexto importante não depende se a família morava aqui desde criança ou não durante os eventos da Segunda Guerra, e sim que, vivendo lá, coisa que a gente sabe que aconteceu, os pais ou avós dele saberiam da história daquela cidade. Porque, como eu disse, a província de Nagasaki não era o alvo inicial. O primeiro era Kokura, mas aconteceu algo que salvou a cidade. Kokura, naquele dia onde a bomba seria jogada, estava sofrendo com um clima terrível, completamente nublado, que acabou impedindo que os aviões que carregavam a bomba de conseguir arremessá-la a uma distância segura, que fosse causar o maior estrago possível. E depois de 3 tentativas sobrevoando a província, eles receberam ordens de trocar o alvo e seguir para então a bombardeada Nagasaki. Mano! Esse clima horroroso acabou salvando uma cidade inteira, e isso ficou conhecido como a sorte de Kokura. É de se imaginar que ao... Puta que pariu! Velho! Nossa senhora! Meu Deus! Ao longo da sua vida, Masuda ouviu a história sobre como a natureza salvou aquela região e fez ele ter um gosto por tal. Ainda mais se realmente seus pais ou avós foram salvos assim. No seu blog e em inúmeras entrevistas, ele mencionou sobre como tópico principal de... Mano, é isso, né, cara? A aleatoriedade das coisas é uma parada... Mano, loucura, né? Loucura. Loucura como os ventos da história são... Loucura total, pô. Loucura total. Olha aí, cara. É um evento absolutamente aleatório. Loucura, loucura. De Hoenn é o viver com a natureza. E, como dito, Kyushu é a base de Hoenn. Então várias das cidades são baseadas nas cidades no mundo real. Nagasaki, por exemplo, é Slateport, que inclusive é um dos motivos qual a bomba foi jogada aqui. A intenção era de atacar pontos estratégicos como portos. Já a cidade de Kokura... Mas vale a pena ressaltar que nenhuma delas era... Acho que o porto de Nagasaki não chegou a ser militarizado. Não tenho certeza. É Pearl Harbor, a cidade nos jogos que sofre de um clima horrível, no caso aqui, com fuligem diretamente do vulcão sempre afetando a cidade, e isso fazendo alusão às nuvens que a salvaram. Mas também vale mencionar Kurate, que é da onde os pais do Masuda vieram. Nos jogos é num lugar diferente do mapa, isso porque a quantidade de cidade nos jogos não tem como ser igual no mundo real, mas levando em consideração que Rustboro é diretamente Fukuoka, a cidade da prefeitura de Fukuoka, sim com o mesmo nome, que nem aqui no Brasil nós temos São Paulo e São Paulo, ou Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, Fukuoka, cidade e prefeitura tem o mesmo nome, mas Rustboro é literalmente Fukuoka, pois é um grande centro urbano naquela área do mapa. Mas isso faria Kurate diretamente ser Verdanturf. A cidade que, graças aos ventos, está protegida da fuligem do vulcão. Que brisa, aqui ela age opostamente a Pearl Harbor, onde o clima atrapalha e enche de fuligem, mas no mundo real isso que salvou a cidade. Enquanto Verdanturf, graças aos ventos, é salva nos jogos. E a mais importante, que começa a contextualizar ainda mais essa conexão... Porra, que videozinho maneiro. ...entre os dois mundos é Malville. Ela é baseada em Kumamoto, a cidade na prefeitura de mesmo nome. Kumamoto fica geograficamente ao lado de Nagasaki. Não de Kumamoto, do Pokémon, né? E por causa da geografia mais plana da região, provavelmente daqui
era possível de ver o que aconteceu em Nagasaki. Então, Caralho, assim, aqui é onde velho. começa a ter mais A distância, parça. Olha a distância que dava pra ver a nuvem. Tá maluco. contextualização no próprio mundo Pokémon. Afinal, de acordo com Watson, New Malville era para ser uma cidade subterrânea, sendo basicamente um bunker, dado o contexto. É de se imaginar que a cidade que viu do que uma bomba atômica é capaz foi a primeira a pensar no método de segurança. No caso aqui do mundo Pokémon era só medo do Groundle e o Kyogre, mas levando em consideração o mundo real, a coisa muda. Você começa a entender o contexto por trás dos planos que existiam naquele lugar, mas agora que a base por trás de tudo está explicada, a situação não para só por conexões no mapa, porque Legal. assim, Pô, que trabalhinho de pesquisa brabo, né? falar de clima salvando a região naquela que trouxe o trio do clima seria pouco, seria raso. Ainda mais que nós Nossa. trouxemos esse assunto por um momento em Malville. Os Pokémon lendários aqui também têm conexões com os acontecimentos da região. E vale começar por aqueles que eu julgo serem ainda os mais misteriosos sobre a conexão deles em si com esse contexto. Meu Deus! O texto Caralho, que susto! Puta que pariu! Caralho! Porra, vai te fuder, mano! Cacete! Caralho! Puta entrada Daft Punk da porra, velho! Vai se fuder, que isso? escrito em braille nas paredes da câmara selada dizem Olha que que foda. nesta caverna nós vivemos e sobrevivemos. É importante comentar sobre isso porque a timeline do mundo Pokémon funciona de uma forma diferente da do mundo real. Aqui, não necessariamente, existiram bombas atômicas. E provavelmente o contexto aqui é aquele explicado no vídeo do mistério do Relicanth, onde a gente vê que esse local específico ele não ficava embaixo da água, ele simplesmente ou moveu com o mover das terras do Groudon ou ficou inundado com as chuvas do Kyogre. Isso já que existe um contexto biológico muito maior com Relicanth e Wailord. O tempo passou o suficiente para agora estar completamente diferente do que era no passado. Mas, depois de ver o formato dos olhos do Registeel ser exatamente o mesmo da estrutura nuclear do Carbono 14, o resultado imediato de uma bomba atômica, eu Caralho, velho! Cinema demais! Não achei forçado, não. Eu achei forte. Achei forte. resolvi tentar entender o que o Registeel estava fazendo em Diamante e Pérola. E como seu braço esquerdo demonstra pra gente, talvez o contexto do Regigigas Eita porra! seja um pouco maior para se entender aqui. Levando em consideração que Diamond e Pearl são os jogos que introduziram a mecânica de datas especiais, essas que são dias específicos onde os jogos mudam a chance de encontrar Pokémon, é meio interessante entender o porquê dos dias 9 de agosto e Aí, ó. O nome do macaquinho de fogo é Ryu. Por quê? Porra, o Ash não chama o Pikachu de Washington, sabe? Caralho. Não chama o Squirtle de Roberval, sabe? Não dá pra entender. Dá pra entender. Chama uma, sei lá, né? Uma Hitmonlee de Crisborg, né? Porra, não, né? Mas deveria. É engraçado. Imagina. Roberval! Roberval, use jato d'água! Porra, muito bom. Washington! Washington! Choque do trovão! Porra, bom demais. Bom demais. Washington usou o choque do trovão. 6 de agosto estão como os dias onde a chance está mais diminuída de encontrar Pokémon nos jogos. Esses 2 dias são a data do aniversário de quando as bombas atômicas foram jogados. Peraí Os dois que estão interessante entender o porquê Vamos lá. dos dias 9 de agosto e 6 de agosto estão como os dias onde a chance está mais diminuída de encontrar Pokémon nos jogos. Esses 2 dias são a data do Caralho, velho. aniversário de quando as bombas atômicas foram jogados no Nossa. território japonês. E não é sem querer essa conexão com os Regis, porque o Regigigas, o criador dos Regis, fica no topo de Sinnoh, essa região que é baseada em Hokkaido, e a região de Hokkaido tem literalmente no topo dela, no mesmo lugar do Templo do Lendário, um memorial de guerra à paz entre os Estados Unidos e o Japão. Aquele que foi assinado logo depois das 2 bombas nucleares. Uma das coisas que aparenta aqui, e é pura conjectura, é que Regigigas é visto como os Estados Unidos e quem criou os 3 Regis que foram enterrados no Japão, sendo uma timeline diferente onde a terceira bomba foi usada, mas assim,
Essa parte é pura especulação com base no que a gente agora olha para trás. Não necessariamente foi isso que foi pensado na hora de criar os Regis, mas ainda assim é muita coincidência. Tem muita coincidência. Os 3 Regis. O primeiro e único golpe que eles sabem quando nascem, quando estão no nível 1, é Explosion. Aqui, junto do Regigigas, os 3 Pokémon também aprendem no mesmo nível Hyper Beam, que é conhecido em japonês como Destruction Beam, o raio da destruição. Caralho, velho! Mas o mais interessante aqui é o level que aprendem isso, 89. E, contexto, datas no Japão vêm o mês primeiro e o dia depois, e 8-9 é o dia 9 de agosto, o dia que a bomba foi jogada em Nagasaki, o contexto da região. Mas pode ser sim tudo coincidência, não tem problema. O que com Mas legal ainda assim, né? certeza não é coincidência no final das contas é o último dos 3 golpes comum entre todos os Regis. Eles todos sabem Explosion desde o começo, aprendem Raio da Destruição no 89 nessa geração e aprendem Ancient Power, conhecido como Primeval Power em japonês, pronunciado Genchi no Chikara, uma palavra que é homófona, ou seja, pronunciada da mesma forma que os japoneses falam poder atômico. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Porra. Porra. É bom. É forte. E fica cada vez menos estranho. Ainda mais contando com as formas de liberar os Regis e o contexto da população que eles selaram. Se eles são mesmo bombas, o contexto de como foram selados faz sentido com como funciona um bunker. Usar Rock Smash ou Strength para liberar a pedra no caminho, esperar 2 minutos ou dar uma volta, ambos conectados com esperar o tempo da radiação, e usar Fly para subir de volta e ver um outro Flash. Mas ainda tem outros lendários conectados aqui. Com o clima, a gente já falou da ligação com Groudon e o Kyogre, e neles não precisa nem estender muita coisa. Mas Rayquaza, dado o contexto de... É exatamente isso no tradutor. Genshiryoku. Genshiryoku. Caralho, significa isso mesmo, velho. Porra. Como ele é aquele que controla as nuvens, ele é quem mexe com os céus. Ele é quem protegeu os outros, os moradores de Kyushu, Hoenn, de Groudon e o Kyogre, que era o motivo da criação do bunker de New Malville. Ele é aquelas nuvens. Ele é que protegeu todos com o seu controle das nuvens. Ele protegeu os japoneses da ameaça externa vinda dos céus. Os meteoros daqui são outra coisa. O caso mais fácil de entender ainda mais é que o que mais demonstra que existe lá no fundo algo que foi, talvez até depois, pensado, é a conexão do próprio Rayquaza com Deoxys. Esse Pokémon Alien é encontrado na Birth Island, uma ilha com formato triangular que parece mais maluquice, mas essa ilha é baseada em Minami Torishima, uma ilha que Puta que pariu. pertencia ao Japão, mas que durante essa guerra foi bombardeada pelos Estados Unidos e, após a guerra, ficou como território Yankee por um bom tempo. Então, um alien que chegou e veio dominar sua terra parece inspiracional o suficiente. Talvez daí a briga entre Rayquaza, os céus do Japão, o protetor da região, contra o Deoxys, um alien invasor. Mas com isso, ainda restam 2 lendários, Latios e Latias. E assim, visualmente uma dupla de Pokémon que se parecem a aviões que não são facilmente rastreáveis, que vieram de fora da região e estão passeando por ela, fica meio difícil não automaticamente pensar nos aviões de guerra. Caralho. A única coisa que faltaria aqui é entender o seu evento, o Não, é total. O Latios e a Latias é total. Meu Deus. seu Mr. Gift, já que indo até a Suffern Island, a gente vê um item jogado no chão com camuflagem militar, que chama o Pokémon. E após derrotá-lo, o texto que aparece aqui termina com "Nunca esqueça". Mano, cinema pra caralho, porra. Todos os sonhos não são outra coisa que não outra realidade, né? Todos os sonhos são, mas outra realidade. E você sabe, né? Quem falou que a tradição dos homens é transmitida como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos? Quem falou isso? Karl Marx. Foda. Foda pra caralho, velho. Muito bom, mano. Tá maluco. Não bote política no meu joguinho. Ah, bom. Não bote política no meu dragão protetor do céu! Para o Woke! Aquela que em nosso mundo caiu em Slateport. Tem em volta dessa cidade tanto a Sealed Chamber, lugar onde você descobre toda essa história, mas do outro lado tem também tanto a Abandoned Ship, em Ruby, Safira e Emerald, quanto o Simalville em Horas. E dado o contexto, ambos se encaixam.
O Abandoned Ship, um navio da marinha, provavelmente até pilotado pelo Drake, a um navio de guerra. Ou no caso de Sea Marvel, um clássico. Afinal, a intenção do Watson com Sea Marvel a essa época era construir uma plataforma no meio do oceano para extrair energia do fundo do mar. Visualmente igual a uma plataforma de petróleo, e dado o contexto dos países mencionados aqui, é mais um clássico Yankee. A única diferença aqui é temporal, já que a época de Horus, a guerra Yankee ia apenas a países com petróleo, nem mais usando bomba. Ui, faz muito sentido. Os marinheiros que são treinadores de Pokémon. Caralho, mano. Caralho, parça. Atômicas, só outro tipo. E a bomba atômica também é um fator importante para entender Pokémon como um todo. Se você pegar o contexto da criação da franquia, Tokusatsu são grande parte da inspiração de Pokémon. Todos os monstrinhos no começo são baseados em algum monstro dos desenhos assistidos pelos seus criadores na infância. E assim, Godzilla, o primeiro deles, tem como história de origem a própria bomba atômica, sendo diretamente causado por ela. Se a forma que Pokémon foi imaginada originalmente era em E o Gaveta deu essa letra, né? Sabe muito. como a natureza foi afetada diretamente pela bomba, e assim que se criaram então os monstros, só cabe a gente especular. Mas que vê como uma forma, talvez até inocente, do Masuda, dos seus criadores, de misturar a infância com o que se aprendeu e ouviu dos seus pais ao longo da sua vida. Não acho que seja muito distante imaginar que tudo isso tenha sido criado na cabeça dele, mesmo que indiretamente. Ainda mais que no final, no contexto, quem lá viveu só restava desejar o fim de tudo. E eu... É aquilo, né? A obra de arte, a obra de cultura é um reflexo do que existe de concreto, né? Da produção da experiência humana. Muito foda. Só tenho que mencionar uma coisa importantíssima, já que o contexto da Guerra Mundial é mencionado. Afinal, nós temos o Japão imperialista parecendo uma vítima aqui, mas a história não tem país, comando inocente. Inclusive, a história que aqui é contada pelo próprio Masuda fala de duas equipes que estão em busca daquilo que acreditam. Equipe Aqua e equipe... Tanto Team Aqua quanto Team Magma, que não param em nada até que as suas ideias imbecis se concretizem, mesmo que no meio disso tudo, todo mundo, até quem não tem nada a ver, acaba sofrendo as consequências da responsabilidade e poder deles. Não existe coitado no topo dessa história. Os únicos que sofrem de verdade foram aqueles que nada tinham a ver com a briga que esses dois times se meteram e que acabaram metendo junto a vida de todos inclusos na região, independente do que cada um individualmente acredita. O contexto Japão e Estados Unidos chega a outras regiões também, porque, por exemplo, a Lola, o tema de invasão alienígena fica evidente ainda mais com toda a questão histórica do Havaí, mas isso fica para um outro dia. Legal, no máximo, demais. Pro vídeo de hoje, dá pra gente conectar o povo de Pacific Log com Sea Folk Village em Alola e deixar essa história para outro momento. Legal Aqui só nos demais. resta lembrar que o contexto individual de cada um afeta e inspira as pessoas individualmente. Ninguém é alguém sem a sua própria história de vida. E no caso da história do próprio Masuda, na história da sua família, isso tudo, a Segunda Guerra, inteiramente fez parte. Porra! Coisa fina demais, demais! Nossa, que fineza! Que fineza! Puta que pariu! Bom de... Não, segui agora, não conhecia também não. Caralho! Incrível! Olha ali, olha, Pokémitologia, olha que legal! Olha que legal! Olha o comentário. Fixado por ele. Quem mais morreu lutando contra alemães e japoneses foram os soviéticos. Mas os Estados Unidos manipulou tanto a mídia para geral só verem eles e alguns europeus como salvadores. Prova disso são as animações americanas, tipo X-Men, que mostra que só os Estados Unidos invadiu a Alemanha, salvou as vítimas e derrotaram geral eles sozinhos. Aliás, os Estados Unidos usou seu poder de influência para passar um pano gigantesco para as atrocidades cometidas pelo Japão. Tudo porque os japoneses se renderam e começaram a servir cegamente o democrático que eles são. Caralho, velho. Muito foda, muito bom. Sigam aí, Kaká, mestre Pokémon. O mestre... um dia do Athletic Clube Milan e agora o mestre Pokémon. Mentira, esse Kaká é bem melhor que o Kaká do Milan. É bem melhor que o Kaká.